Programa Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. E produtos Epofarma. Saúde e excelência. Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um Bem Família, aqui no seu canal 14, Rede Gazeta. Na programação, sempre à noite de terça-feira, a gente traz informações para você, entrevistas, aqui no nosso programa Bem Família. E agradecemos a Deus por mais essa semana e também pedimos a Deus a proteção para essa semana que está começando. Hoje nós vamos ter a presença do Luciano, né? A Vanusa vai entrevistar o Luciano, para falar sobre energia quântica. Isso, você já ouviu falar em energia quântica? Então, olha só. Não saia daí, está imperdível essa entrevista com o Luciano Campos. Luciano Campos. E também vamos rever uma entrevista muito especial, né, amor? É, como no mês de julho a gente sempre traz umas reprises, hoje nós vamos reprisar o bate-papo que nós tivemos com o pastor Marcelo, lá da Igreja Batista Angelim, que ficaria atrás do Bosque Rodrigues Alves, ali na Rômulo Maiorana, ali próximo da Lomas, né? Isso, não tenho o que errar. Não tenho o que errar. E um trabalho fortíssimo social que vale a pena você ver de novo. Além do espiritual, né? Que ali é palavra mesmo. Tá bom, gente? Então, a noite de terça tá muito legal. Então não sai daí que a gente tá só começando o nosso Bem Família. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Oral Sim Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Oral Sim Ananindeua que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico, simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. The highs with the lows, lows. Just like these days.
World change, up, he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. The highs with the lows. That's like these days. World change, up, he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way. Você já não consegue mais fazer as atividades do dia a dia por conta das dores reumáticas, dores nas costas, artrite, artrose? Então preste bem atenção na novidade que a Epofarma traz para você. Gold Senior, um suplemento vitamínico 100% natural e sem contraindicações à base de magnésio, cálcio e fósforo que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis e incômodas dores. O magnésio auxilia nas dores crônicas e agudas, melhorando a mobilidade, flexibilidade e o desempenho físico do seu corpo. Já o cálcio e o fósforo, juntamente, auxiliam o organismo a fortalecer diretamente na saúde dos ossos, dentes e músculos. Eu sofro de fibromialgia. Tinha dores horríveis nos pés, nas pernas, no joelho, nas mãos. Para torcer um pano era uma luta. Até que uma amiga me apresentou o Gold Senior e ele tem sido tudo de bom para mim. Já retomei minhas caminhadas, já retomei minhas costuras. O que não me falta é energia. Não deixo mais de tomar o Gold Senior. E recomendo para todo mundo o Gold Senior da Epofarma. Faça como ela, volte a ter qualidade de vida. Para as primeiras 50 pessoas que ligarem agora gratuitamente e adquirirem um kit Gold Senior, o frete é grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Pagamento no cartão de crédito com condições especiais, mas só para quem ligar agora. Epofarma. E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família, o seu programa, o nosso programa abençoado, de todas as terças-feiras, 22 horas, aqui no seu canal 14 TV Grão-Pará e também nas mídias sociais. Nós vamos conversar agora sobre um assunto muito interessante. É um assunto novo, sempre existiu, né? Mas especificamente falar sobre ele é novo. Nós vamos conversar com Luciano de Jesus Campos. Ele é um treinador quântico. Ele vai falar conosco sobre treinamento com a energia quântica. Nossa, o que será isso, né? Luciano, muito prazer. Uma satisfação enorme ver um jovem de apenas, 23 anos, é isso mesmo. Luciano tem apenas 23 anos e já se interessou sobre esse assunto e trabalha com isso. Luciano, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Bem Família. E claro, a pergunta, né, principal é essa: como foi que surgiu esse interesse? Em que momento da sua vida, já que você é tão jovem, surgiu esse interesse em falar sobre energia quântica? Olá, boa tarde. Boa noite, né? Pode voltar daí. Tá? Boa noite. Gostaria de agradecer o convite a quem está nos assistindo também. Bem, a energia, as técnicas quânticas, elas surgiram desde muito novo. E eu comecei já tem uns 4 anos, né, a estudar, a fazer cursos. São cursos maravilhosos e que a gente vai entendendo os conceitos mais básicos até os conceitos avançados de como que a gente consegue trabalhar, a gente consegue transformar a energia. Porque ela é mutável, né? Assim como tudo na natureza é mutável, a energia que está presente em tudo, ela se muda. E aí foi assim que começou. O seu interesse. Isso. E aí você falou em cursos, né? Você tem o curso, a pessoa que está assistindo e que quer fazer o curso, ela procura como? Por que nomenclatura? Isso. Existem várias técnicas que trabalham nesse sentido energético da coisa. Eu, por exemplo, fiz o curso de Theta Healing, de barras de Access Consciousness, que são cursos que realmente te capacitam a começar a fazer esses movimentos energéticos e começar a trabalhar esses bloqueios, como crenças limitantes, pontos de vista fixos. A gente começa a trabalhar nesse sentido, né? Eu me denomino treinador quântico justamente porque eu já tenho várias ferramentas e comecei a desenvolver um método próprio de atendimento, usando sempre as ferramentas que eu aprendi, né, já nessa jornada. Então, são ferramentas que vai começar a trabalhar a pessoa, como ela percebe o mundo.
É muito legal. Então, são vários cursos que eu já fiz, assim, nem consigo nem te listar todos agora. Mas são vários que vão capacitando. Quanto mais você... E é treino também, né? Porque quanto mais você vai fazendo, mais você tem esse tato para lidar com as situações, com os atendimentos. Sim. Então, a gente sabe que todos nós temos energia, né? Inclusive objetos, locais. E essa questão da energia quântica é justamente trabalhar essas energias para que elas favoreçam o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento em relacionamentos. Seria isso? Exatamente. Primeiro a gente precisa entender que tudo é energia. Absolutamente tudo. Tudo tem matéria, né? Então, dentro da matéria sólida, líquida ou gasosa, a gente tem átomos. Inclusive, já se sabe que existem partículas menores que os átomos. Sim. E dentro dos átomos nós temos energia. Ou seja, até mesmo a matéria sólida, a gente pensa que ela não está se movendo, mas ela está se movimentando de uma forma mais devagar. Então, por exemplo, você está sentada na cadeira, né? Nós estamos. Então, os seus átomos encostam com os átomos da cadeira e dá a sensação de que você está sentada. Porque você nunca se mistura. Agora, se a matéria é energia e você está aí, quem estava sentado aí antes? Estava estressado? Estava triste? Então, isso, todo momento, a gente está trocando informações com o ambiente, com as coisas, né? Então, eu acho muito interessante, então, por quer exemplo. dizer que pode existir essa possibilidade de, por exemplo, uma pessoa aqui que sentou nessa cadeira. Certo. Ela estava totalmente estressada, com vários problemas. Existe essa possibilidade de sentar e, de alguma forma, transferir isso para mim? Sim. Existem estudos que provam isso. Existem, né, alguns estudos. Por quê? Porque nós somos seres conscientes, nós percebemos. Mas quando nós percebemos uma energia, a gente pensa que é nossa. Não, então, existe uma ferramenta que a gente faz uma pergunta: a quem pertence isso? Por quê? Às vezes, de repente, eu estou sentado numa cadeira de uma pessoa estressada, começo a ficar agitado, estressado. Eu penso que sou eu. Só que, na verdade, é um estímulo que está ali. E isso, né, Luciana, acontece muito com a gente, na questão assim, a gente vai em determinados ambientes e diz, eu não me senti bem aqui. Nossa, isso aqui não é para mim, isso aqui está muito agitado, não, isso aqui está muito triste. Não, isso aqui está demais, e eu, às vezes, nem quero permanecer ali naquele ambiente. Assim também como tem aqueles ambientes que você quer ficar. Por exemplo, num culto, eu amo ir para um culto, porque eu me sinto bem, eu me sinto totalmente energizada com as coisas de Deus, né? Então, a gente, partindo desse pressuposto, realmente os ambientes têm energia, né? E você falou que você já trabalha como um treinador quântico e você faz exatamente o quê? Você treina as pessoas para que elas transformem essa energia? Seria isso? Exatamente. Porque o objetivo do treinamento quântico é fazer você estar consciente do que está acontecendo aí dentro. Porque se você está inconsciente, você vai no piloto automático. E quando você se propõe a fazer um treinamento quântico, por exemplo, você começa a fazer perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o lugar que eu faço isso? E mais, e além, você começa a transmutar aquela energia que está parada. Então, as pessoas me procuram e eu sempre digo, quando você vem fazer uma sessão, ou você quer mudar alguma coisa, ou você quer criar alguma coisa. Porque tudo começa na gente. Tudo começa com os nossos pontos de vista. Nossos pontos de vista criam nossa realidade. Então, se eu tenho uma crença limitante, por exemplo, que é uma crença de que eu acredito que, eu quero tal coisa, mas lá no fundo a pessoa acha que não é para ela. Mas por quê? Então, quando nós tiramos esse bloqueio, porque crença, ela é uma energia e muito fácil de mudar. Quando a gente tira esse bloqueio, a pessoa começa a funcionar diferente. E aí ela começa a criar mais. Então, pessoas com problemas de autoestima, pessoas com... muito tímidos, isso. Timidez, Exatamente. Ou então irritabilidade excessiva. Exatamente. E dentro daquilo que você trabalha, que tipo de perfis que mais lhe procuram? Quais são as pessoas que mais lhe procuram para fazer esse tratamento? Olha, pessoas com problema de relacionamento.
Já atendi muita gente com problema de relacionamento, porque o relacionamento, primeiro, ele começa dentro de você. Então, a pessoa, quando ela está bem resolvida com ela mesma, ela consegue, pelo menos, pensar na possibilidade de ter alguma coisa. Porque muita gente diz que quer, mas não está escolhendo, não está disposto a criar aquilo. E dentro desses exercícios, tem algum assim que você pode estar ensinando para o nosso público? Por exemplo, nós passamos agora por um processo pandêmico, onde muitas pessoas desenvolveram transtornos de ansiedade, transtornos fóbicos e ficaram assim, né? Estão lentamente saindo desse processo. Tem algum exercício aí dentro daquilo que você faz que você pode estar passando para o nosso público começar a fazer? Tem vários. Tem uma pergunta que ela é muito legal quando algo não está funcionando. Primeiro, antes de dar a ferramenta, a pergunta, a gente precisa entender o que é uma pergunta. Quando eu digo, eu estou de blusa preta, eu considerei que eu estou de blusa preta. Eu só posso estar de blusa preta. Mas, por exemplo, se eu faço uma pergunta, o que mais é possível, por exemplo? Eu abro um leque de possibilidades. Quando a gente está com uma situação que não está funcionando e a gente considera aquela situação, a gente entende, nosso cérebro entende que aquilo não muda. E a pergunta, ela vem justamente tirar a gente desse centro de conclusões para um lugar de possibilidades. Então, a pergunta, ela movimenta as moléculas de tudo, da energia do que eu estou perguntando. Então, uma pergunta muito legal que a gente pode fazer é o que é isso, o que faço com isso e como mudo isso. Porque ela vai trazer consciência. E quando a gente pergunta, a gente não está atrás de respostas, a gente está atrás de consciência. Porque às vezes não vem uma resposta, mas vem alguma pessoa que te fala alguma coisa, vem a resolução do problema porque movimenta. Então a gente não entra nunca em forma e estrutura. O que é uma forma e estrutura? É os quadradinhos, né? É o quadrado, no quadrado, o redondo, o círculo no círculo, o triângulo no triângulo. Não. Faça uma pergunta. Então, é uma pergunta muito legal também o como pode melhorar. Porque tudo pode melhorar. E também pode piorar, né? Sim. Então, faça uma pergunta. Como posso melhorar isso? Como pode melhorar? E isso é uma ferramenta quântica. Então, quando eu pergunto, às vezes pode fazer mentalmente mesmo. Eu estou perguntando, abrindo a possibilidade daquilo ali melhorar. E não é só para situações ruins, não. Para situações boas também, porque sempre pode melhorar. Sim. E quando eu saio quando eu faço uma pergunta, eu expando o que eu estou perguntando. Eu crio uma possibilidade. E dentro dessas pessoas que você atende, que você trabalha, você nota que realmente elas conseguem ter uma mudança de atitude? Ou você nota que tem algumas que não conseguem? Depende muito da pessoa. Porque tem gente que escolhe a transformação. E aí eu digo que metade do trabalho é o treinamento, metade é a pessoa. Porque imagina, e aí a gente trabalha também a autorresponsabilidade. Porque imagina, né? O Luciano vai me salvar. Não, é você que vai se salvar. Eu só vou te mostrar... ferramentas. Vou te dar ferramentas, vou te dar uma possibilidade diferente de funcionar. E aí, quando a pessoa, ela realmente escolhe, né? Eu já tive nesse lugar também, de achar que eu estava escolhendo, mas eu realmente não estava. Então, quando eu realmente escolho, muda. Muda muito. Muda, assim, de proporções. Já tive, por exemplo, clientes que realmente tinham problemas de relacionamento e conseguiram ter o relacionamento que elas queriam de uma forma muito legal, de uma forma muito tranquila, que era realmente um dos problemas que era trago na sessão. Porque quando a gente começa a mudar, imagina, as pessoas têm as crenças, né? Que é o que a gente muito trabalha no treinamento, as crenças limitantes. Quando eu removo uma crença limitante e coloco uma crença que empodera, a pessoa começa a funcionar diferente. É um trabalho muito de consciência, né? De você trazer a pessoa à consciência daquilo que ela está passando, eu imagino. Exatamente. E, geralmente, esse tratamento, a gente, digamos assim, né, terapêutico, esse treinamento terapêutico, ele se dá mais somente por perguntas
Ou tem alguma coisa física que também você passa para eles? Algum exercício físico, alguma coisa postural, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, a pergunta, ela é uma das centenas de ferramentas que existem aí, ferramentas que às vezes eu também nem conheço, né, porque tem muitas. E existem processos corporais que, por exemplo, as barras de Access Consciousness, que são toques, são 32 pontos que ficam energéticos, ficam localizados na cabeça, que ao serem tocados, liberam considerações, projeções, traumas, energias limitantes, crenças limitantes. É um processo corporal, por exemplo. Já tem um Theta Healing, que, por exemplo, Theta Healing, da palavra Theta, sugere onda cerebral Theta e Healing cura. Então, o Theta Healing é a cura através da onda cerebral Theta. E nessa sessão a gente consegue acessar, porque são várias ondas cerebrais que a gente tem. Sim. Então, a Theta é uma antes da frequência do sono. E nessa onda a gente tem um relaxamento profundo e a gente consegue acessar a mente subconsciente para fazer os trabalhos que precisam ser feitos, para fazer o treinamento, digamos assim, que precisa ser feito ali naquela pessoa. Porque a mente subconsciente, tem estudos que revelam que são 90% da mente. E 10% é consciente. Imagina. Né? Quanta coisa tem aí dentro, né, da nossa mente que a gente precisa trabalhar. E é daí que vem os bloqueios. Porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu quero mais dinheiro, eu quero mudar, eu quero ter coisas novas. Mas não consegue. Então tem é justamente todo um potencial para conseguir, mas não consegue porque não consegue transpor essas dificuldades, essas barreiras, né? Exatamente. E o treinamento quântico, ele ajuda diretamente a pessoa a transpor todas essas barreiras, Exatamente. né? E quem quer conhecer um pouco mais sobre energia quântica pode entrar em contato com você. Você tem rede social? Como é que faz para entrar em contato e saber um pouco mais? Sim, tem uma página, né, Luciano Câmara, no Instagram, e que realmente, como eu sempre atendi muito as pessoas do meu ciclo, né, que eu conheço muita gente, agora já estou no digital, né, estou começando a ir para o digital, para justamente trazer esse público que a internet é muito maior, né, do que o nosso networking, né, então realmente é lá. E é isso, é um convite, o treinamento quântico, ele é um convite para você começar a funcionar de uma forma diferente. Certo. E a gente precisa esclarecer, né, Luciano, que isso tudo que você está falando tem base científica. O Luciano estava me falando, por exemplo, que ele tem esses treinamentos, esses cursos, e são todos a nível, gente, internacional. Porque não são coisas simples de se fazer. É preciso realmente você ter capacitação para realizá-los, né, Luciano? Então, você pode ter a certeza que é tudo muito seguro e com muita competência. Então, quem quiser saber mais sobre o treinamento com energia quântica, é só entrar aqui que o nosso amigo Lourinho já vai deixar o Instagram do Luciano. Eu acho que sempre é muito válido a gente ir atrás de técnicas que possam nos ajudar a superar barreiras, superar dificuldades emocionais. Sempre é muito válido a gente, como você falou, sempre é possível melhorar. Né? Sempre, sempre. A gente tem que pensar dessa forma. E quero lhe parabenizar por você ser tão jovem e estar estudando, estar se capacitando para aí abençoar as pessoas com conhecimento, tá certo? Conte com a gente, viu? É isso aí, gente. Não saia daí, que o Bem Família volta já já. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Hora Oceana Nindewa é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar.
Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então, agenda uma consulta de avaliação aqui na Oceana Ananindeua, que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. The highs with the lows. That's like these days. World change, he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. The highs with the lows. That's like these days. World change, he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way. Você já não consegue mais fazer as atividades do dia a dia por conta das dores reumáticas, dores nas costas, artrite, artrose? Então preste bem atenção na novidade que a Epofarma traz para você. Gold Senior, um suplemento vitamínico 100% natural e sem contraindicações à base de magnésio, cálcio e fósforo que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis e incômodas dores. O magnésio auxilia nas dores crônicas e agudas, melhorando a mobilidade, flexibilidade e o desempenho físico do seu corpo. Já o cálcio e o fósforo, juntamente, auxiliam o organismo a fortalecer diretamente na saúde dos ossos, dentes e músculos. Eu sofro de fibromialgia. Tinha dores horríveis nos pés, nas pernas, no joelho, nas mãos. Para torcer um pano era uma luta. Até que uma amiga me apresentou o Gold Senior e ele tem sido tudo de bom para mim. Já retomei minhas caminhadas, já retomei minhas costuras. O que não me falta é energia. Não deixo mais de tomar o Gold Senior. E recomendo para todo mundo o Gold Senior da Epofarma. Faça como ela, volte a ter qualidade de vida. Para as primeiras 50 pessoas que ligarem agora gratuitamente e adquirirem um kit Gold Senior, o frete é grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Pagamento no cartão de crédito com condições especiais, mas só para quem ligar agora. Epofarma. Hoje nós estamos trazendo aqui, o pastor Marcelo está aqui comigo, o pastor Marcelo Carvalho. Ele está aqui com a gente. Queremos agradecer, viu? Muito obrigado, viu, pastor Marcelo, pela sua disponibilidade. Prazer enorme estar aqui, viu? Prazer enorme. Que Deus nos abençoe nesse programa especial. Amém. Verdade. Amém. Eu vou dar um resumíssimo aqui do pastor Marcelo, da atividade dele, da biografia, né? O pastor Marcelo Carvalho é pastor consagrado pela Convenção Batista Nacional. Iniciou o bacharelado em teologia pelo Seminário Batista Nacional da Amazônia. Concluiu pelo Seminário Filadélfia. É bacharel em administração com ênfase em gestão empresarial. Em gestão de pessoas, pela Universidade Católica de Brasília, UCB. E hoje, pastor da igreja Angelim Belém, juntamente com sua esposa. Sua esposa
Andresa Carvalho. Irmã Andresa Carvalho. Juntamente com ela, ele tem temas voltados para a família, o despertamento espiritual da igreja. Fundou a Aliança Estudantil Cristã, AEC. Tem por foco alcançar estudantes de todas as idades. Coordena o projeto Vem Orar Belém. E aqui vai, olha. Está aqui o nome da irmã Andresa. Andresa Carvalho, pastora, fonoaudióloga, escritora. Eu estou até com o livro aqui do pastor, ela também tem um livro, a gente vai falar daqui a pouco. E são pais de 3 lindas princesas, Nicole, Lohane e Hannah. Esse é o pastor Marcelo, um pouco dele, para que você que está nos assistindo fique por dentro das atividades do pastor Marcelo. Não é isso, amor? Exatamente. Pastor, seja bem-vindo. É maravilhoso tê-lo aqui para falar das coisas de Deus, né? Que são as coisas que, com certeza, mais importam para todos nós. E o pastor Marcelo, ele está à frente como pastor, juntamente com a pastora Andresa, da Igreja Batista Angelim. A Igreja Batista Angelim, falando um pouquinho para vocês sobre a história dessa igreja, ela foi fundada no bairro de Angelim, né? Em São Luís do Maranhão, pelo casal Joaquim e Rose. Antes da igreja e mesmo durante, além de comerciante, ambos atuavam como profissional de odontologia no consultório e como funcionário público. E hoje em dia, a Igreja Angelim caminha já para os seus 10.000 membros, com 2 campos na capital. E aqui em Belém, né, é uma honra, é uma alegria muito grande que a Igreja Angelim Belém é liderada pelo casal de pastores sêniores, Marcelo e Andresa Carvalho, e faz parte dessa saudável aliança internacional. E ele está aqui para falar sobre esse excelente trabalho. Eu não sei se você já viu a igreja, já passou pela frente, mas eu acredito que sim. Fica ali atrás do bosque, né, amor? E é uma igreja realmente que você imagina que ela tem 2 anos e meio, pastor, é isso? 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses. E cresceu exatamente na época da pandemia. Pastor, como é que foi isso? Foi coisa de Deus mesmo, né? Sim, que é curioso, Vanusa e Nelson, é que muitas vezes as pessoas, elas olham o resultado, mas desconhecem o processo. E muitas vezes as pessoas, elas querem começar por onde os outros estão terminando. Então, esse crescimento surpreendente, e que eu pontuo que ele está pautado pelo sobrenatural de Deus, porque o crescimento de uma igreja não pode ser mérito de homem nenhum, de liderança nenhuma, né? Paulo deixou isso grifado quando ele disse: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Amém. Amém. Então, o crescimento, na verdade, Vanusa e Nelson, ele não está sob a outorga de nenhum líder. Então, ninguém faz crescer a igreja. Então, é algo que os céus, somente os céus, conseguem fazer. Porque a igreja ela é um organismo vivo, a igreja ela é o corpo de Cristo. Então, esse crescimento surpreendente que a Angelim vem tendo, Vanusa e Nelson, eu atribuo a uma colheita. Então, é muito mais uma colheita que Andresa e eu estamos experimentando do que propriamente movendo isso. Então, quando eu falei ainda há pouco que às vezes as pessoas olham para o resultado e não para o processo, é porque tem uma história lá atrás. Costumo dizer, Nelson e Vanusa, que todo gigante que o Davi vai derrubar e que todo mundo vai ver, foi precedido pelos leões e ursos que foram mortos e que ninguém viu. Então, isso é interessante. Sim. Então, quando Deus vai nos dar visibilidade, né, e que todo mundo vai ver aquilo de uma maneira surpreendente, às vezes desconhece o que aconteceu Que nos precedeu anos, aquilo. exatamente, né? Nos anos anteriores. Então, eu gosto muito de pontuar o que nós estamos vivendo com o que Davi viveu, né?
Então, todo gigante que Israel viu ele derrubando foi precedido, né, pelos ursos que ele matou e pelos leões que ele matou e que ninguém viu, né? Então, eu costumo dizer que é nesse lugar onde não há holofote, onde não há plateia, onde não há aplauso, que o Senhor está vendo o teu coração, né? Então, quando você é fiel nesse lugar, talvez de pouco resultado, inclusive, né? De pouca visibilidade, inclusive, Deus, ele te coloca no muito, porque quem se perde no pouco vai se perder no muito também, sabe, Nelson? Então, a Angelim, ela nasce exatamente com essa motivação, né? Com essa motivação de ver o reino se expandindo, de ver o reino crescendo, né, de um ciclo que findou na nossa vida e de um ciclo que Deus estava inaugurando na nossa vida. Então, eu diria assim, para fechar essa resposta, Vanusa, nós só estamos surfando numa onda. O processo está só começando, né, pastor? Exatamente, porque o surfista, ele não cria onda. Pastor não faz a igreja crescer. O surfista, ele percebe a onda, e ele apenas coloca a sua prancha e vai. A responsabilidade dele é vigiar para não cair da prancha. Mas quem está conduzindo tudo, Vanusa, é a onda, sabe? Então, eu vejo a Angelim dessa forma. A gente percebeu a onda do Espírito, sabe? Naquilo que Deus queria fazer através da igreja quando a pandemia se instalou em Belém. Porque nós estávamos 2 meses antes do início da pandemia. Então, a igreja nasceu 2 meses antes. Sim, vocês vieram na contramão da história, né? De tudo que estava acontecendo. Exato. Igreja fechando e vocês abrindo. Sim, aí quando veio fechar tudo, reuni minha liderança e disse, nós não vamos fechar a igreja, nós vamos abençoar essa comunidade atrás da igreja. Então, nós estávamos numa comunidade considerada zona vermelha. E no dia seguinte do fecha tudo, eu fui nessa comunidade com a minha liderança, pessoalmente batendo em porta, dizendo, olha, amanhã vai ter marmita naquela igreja que abriu bem ali. E as pessoas perguntaram, mas vai ser pago? Não, gratuitamente, né? E aí foi quando nós começamos. Foram 70 dias ininterruptos. Eu presumo que isso tenha sido único no Brasil pela continuidade. 70 dias ininterruptos entregando 350 marmitas todo dia. Glória a Deus. Sem R$1 do poder público. Eu pessoalmente fui para a internet com panela na cabeça, com marmita na cabeça, porque nós precisávamos levantar 30 patrocinadores por mês, né? Cada um com uma base de 350, R$400, que era o custo dessas 350 marmitas. Sim. E, de uma maneira surpreendente, Deus foi levantando essas pessoas através da mídia social. Criamos um grupo de WhatsApp para prestação de contas, né? Sim. Íamos ali com as pessoas que colaboraram. E aí Deus foi fazendo esse sobrenatural. A igreja, ela caiu na graça da comunidade. Tanto é que, ao final desses 70 dias, com mais de 20 mil marmitas entregues, nós fizemos um culto com os moradores da Pedreira. E foi um culto assim para centenas de famílias. E ali nós também tivemos centenas de pessoas decidindo por Cristo. Glória entenderam que o alimento mais importante não era aquele alimento físico que nós estávamos dando, mas era o alimento espiritual. E muitas dessas pessoas estão conosco, congregam conosco, foram impactadas através daquilo que Jesus nos possibilitou fazer. Eu até lembro, Nelson, que no percurso desses 70 dias, uma indústria pesqueira lá de Coraci descarregou na frente da Angelim 1 tonelada de peixe. Meu Deus. E não era peixe congelado e nem peixe vencido. A embarcação chegou naquela madrugada do mar e descarregou lá 1 tonelada de peixes, que nos possibilitou fazer 600 sacolinhas com 10 a 12 peixes dentro de cada uma delas. Mas a sensação que a gente tinha ao tirar os peixes das basquetas era de uma multiplicação, sabe? Quanto mais a gente tirava peixe, a gente não via as basquetas, sabe, esvaziando. Que bonito. Né?
Esse dia, é claro, a igreja ficou assim, com um pitiú muito grande. Imagina. Mas foi o pitiú do amor. Pitiú do bem, né? É, o pitiú do bem. Então, aquilo foi muito impactante para aquela comunidade. Com certeza. Porque nós estávamos ali na Pedreira, antes desse prédio onde nós estamos, uma comunidade muito carente. A gente está até mostrando, o Lourinho está colocando as imagens, para você que está nos acompanhando, essas imagens são exatamente do que o pastor está se referindo aqui no nosso programa. Exatamente, nessas imagens você percebe claramente as filas que se formavam na frente da igreja, né? Então foi muito impactante nesse dia do peixe, porque nós estávamos numa comunidade que predominava o setor informal. Então a gente sabe que quem trabalha no setor informal depende do ganho daquele dia para poder comer no outro dia. Então algumas imagens não saem da minha cabeça, da minha mente. Uma delas foi de um senhor que pegou 2 marmitas numa determinada tarde, atravessou para o outro lado da calçada e eu estava dentro do carro fazendo as imagens, né? E ele começou a comer, Nelson. E comeu as 2 marmitas, mas ele lambia assim o final dela. Então a gente percebia a fome acentuada no coração, na vida daquela pessoa. Me lembro de pessoas que pegavam a marmita também e não comiam naquela noite porque elas não tinham o que almoçar no dia seguinte. Guardavam. Então elas guardavam para poder garantir o almoço do dia seguinte. Me lembro das várias casas de pessoas acometidas pela Covid e que a nossa equipe foi deixar a marmita na casa daquela pessoa que não podia se deslocar até a igreja. Então, nosso nível de exposição foi altíssimo, né? Mas isso que eu ia perguntar. Nosso nível de exposição foi altíssimo. Eu mesmo, com a minha esposa, perdi as contas das minhas idas ao cemitério, das minhas idas ao necrotério, das minhas idas à UTI de Covid. E não peguei Covid, sabe? Glória a Deus. Assim, acho que Deus quis deixar esse testemunho, nem eu e minha esposa pegamos. Se pegamos, não soubemos, né? Mas pelo que a igreja estava fazendo, a gente não podia parar. E Deus sabia disso. Preservou a vida de vocês. Sim. Né? E aí, durante esses 70 dias, nós fizemos o que continuamos fazendo ainda hoje. O que nós chamamos na época de blitz de oração. Isso. Então, nós fomos aquela igreja que foi para frente dos hospitais, né? Orar por aqueles que estavam enfermos, levar a marmita também para os médicos, para os enfermeiros, para os trabalhadores na área da saúde que estavam assim... No front, né? Exauridos, né? Gente que estava virando plantão, virando madrugada. Mas não somente isso, né? Eu me lembro de várias blitzes de oração em que nós fomos consolo para pessoas em desespero na frente dos hospitais quando receberam a notícia do óbito de um parente, sabe? Então foi assim, algo muito forte, né? Que não sai da nossa cabeça. Você me falou, inclusive, pastor, a gente conversando, sobre a questão das máscaras, né? Que vocês também receberam, né? Sim, sim. De uma empresa, de um banco, não foi? Sim, na verdade... 2 bancos. Na verdade, foram 2 bancos, né? Um deles foi o Banco Basa, que patrocinou, né? Algumas máscaras, foram 10 mil máscaras, e nós fomos indicados, né? Com mais uma associação, e nos deslocamos até... ao Banco Basa e juntamente ali com os diretores nós recebemos aquelas máscaras e foi uma festa ali na comunidade num momento em que não havia máscaras. E outra coisa surpreendente foi que o Banco Itaú patrocinou 1 milhão de máscaras para o estado do Pará e também juntamente com uma associação nós recebemos essa carreta que chegou ali com 1 milhão de máscaras, descarregaram lá na Angelim. 700 mil máscaras foram para os 144 municípios do Pará, 300 mil ficaram para Belém, e nós chamamos então todas as denominações, inclusive a Igreja Católica, que ali recebeu a sua cota de máscaras. Então, excelente. Foi também algo assim surpreendente. Máscaras produzidas pela Malve, elas tinham 2 camadas de pano e elas podiam ser utilizadas depois da lavagem, né, novamente, né? Excelente. Que maravilha. E, pastor, a igreja, ela é marcada por projetos sociais. Eu acho que é a grande bandeira, pelo pouco que eu pude ver. Então, vocês têm
a questão da ação hospitalar, tem o banho do bem, né? Medicina solidária. Essas ações, elas foram implantadas especificamente por você ou pela sua esposa, ou por participantes, por membros que chegaram e disseram, olha, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo? Muito boa essa pergunta, Vanusa. Nós temos uma ênfase na igreja, inclusive até uma música que fala sobre somos a família do amor. Então é dessa maneira que nós enxergamos a igreja. Nós não enxergamos o culto como um fim em si mesmo. Então nós acreditamos numa igreja que precisa ser relevante para a sociedade. Porque o sal, ele não é para dentro da igreja. Luz não precisa brilhar aonde já tem luz. Então essa chave virou no nosso entendimento desde o início da Angelim. Então nós entendemos que o sal é lá para fora e que precisamos brilhar lá fora, né? Então eu sempre gosto muito de analogia, viu? Eu digo que a Angelim, ela é um porta-aviões de guerra em alto mar, em águas profundas, onde os F-15 pousam, abastecem, recebem manutenção e decolam para atingir o alvo. Então, é dessa forma que nós levamos a membresia da Angelim a se enxergar pelos dons do Espírito, pelo talento, pelo chamado, pelo ministério, sabe? E é por causa desse entendimento, né, dessa metanoia, né, à luz da palavra, que nós entendemos que cada um carrega uma singularidade, cada um carrega um chamado, cada um carrega uma vertente ministerial. Então, o que você carrega, Nelson, eu não tenho essa voz ungida, né, de locutor. Então, o que você carrega eu não tenho, mas o que eu tenho também você não tem. Mas é essa conexão que torna o reino de Deus, sabe, explosivo numa cidade. Então, começamos a trazer esse entendimento para a membresia, né, que aquilo que não queima no teu coração não vai queimar no coração de ninguém. Mas aquilo que queima no teu coração, você precisa fazer valer. Tanto é que quando um membro da igreja chega, pastor, eu tive uma ideia, o que o senhor acha? A nossa resposta é assim, para essa pessoa, olha, já que Deus te deu a visão, eu vou te dar a missão, vai e faz. Então, os projetos sociais, eles acontecem assim na igreja. Pastor, eu estou com um sonho de montar um projeto em Marte. A gente vai dar asas a esse sonho, né? Cara, bora atrás desse foguete. Bora ver quem faz, bora ver aonde é que fabrica, bora levantar os recursos. Já tem, se não tiver, de fabrica, né? Então a gente funciona muito assim. Então esses projetos que vêm surgindo na Angelim, e que são vários projetos sociais, eles partem, eles acontecem, eles se estabelecem exatamente dentro daquilo que queima no coração das pessoas. Então me lembro quando surgiu a ideia do projeto Banho do Bem. E mandamos... Eu tenho que falar que vocês devem ter visto, porque foi amplamente divulgado na mídia, porque era uma coisa assim, a única igreja que estava lá, né, as únicas pessoas que estavam lá se preocupando com a higienização das pessoas, dos moradores de rua, e eu, pelo menos, fiquei encantada. Nunca ninguém teve essa ideia e essa percepção de que a higienização, em época de pandemia, era tudo. Sim. Né? Então, aquilo deve ter dado assim, um trabalho. Né? Eu ficava imaginando, meu Deus, quanto trabalho deve ter tido essas pessoas, mas tão gratificante a pessoa saindo dali banhadinha, né, pastor? Sim, porque o banho, ele dignifica a pessoa. Dignifica. É uma questão de dignidade, uma pessoa poder tomar banho, né, poder ali renovar as suas células. Isso, o banho é impressionante, como o banho, ele é abençoador para a vida das pessoas em situação de rua. E o que é curioso, Vanusa, é que a igreja estava nascendo, sabe, em meio a tudo isso. Sim. Então, nós estamos falando de uma igreja que não tinha tantos recursos e não tinha tanta estrutura, sabe? E talvez nós só não fizemos mais por causa do nosso contexto inicial, de uma igreja que estava ainda se formando, se estabelecendo. Mas o que foi feito através da Angelim, isso sem vaidade nenhuma no meu coração,
foi de uma igreja gigante, sabe? Foi de uma igreja que parecia já ter muitos anos, porque a Angelim, pela graça de Deus, foi muito valente fazendo tudo o que fez. E o projeto Banho do Bem, ele surgiu exatamente dentro dessa abordagem que você fez. E aí foi quando nós mandamos, né, fazer o trailer, né? Foi dispendioso, foi assim caro para fazer um trailer, né? Ele é legalizado pelo Detran, porque para você circular nas ruas você tem que ter, né? Você tem que ter toda a credencial, né, pelo Detran. Legalizamos, né? Deus foi movendo corações que também ofertaram, investiram. E hoje nós temos, ele é único em Belém, é um trailer, Banho do Bem, projeto. E ainda funciona? Vocês têm os dias? Quinzenalmente. Quinzenalmente. Estamos indo. Vocês vão em bairros diferentes? Sim, a gente vai em bairros diferentes, o trailer chega lá e nós temos um projetor, né? Eu não sei, é um gerador a gasolina, que produz a energia que a gente precisa para a casa de máquinas, né? Então, como para puxar a bomba, né? Isso. Então, no meio dele nós temos o sistema elétrico, né? O gerador, ele promove essa eletricidade que a casa de máquinas precisa para poder bombar a água para os chuveiros. Quantos chuveiros são, pastor? São 2. Então, as 2 pessoas podem tomar banho simultaneamente, né? Então, antes do banho, elas passam primeiro pelo corte de cabelo, temos ali os profissionais da beleza, tirando sobrancelha, fazendo barba. Passam também ali pela nossa equipe médica, então nós temos os nossos médicos dando todo o suporte de curativo, de alguma coisa que seja. E aí eles vão para o banho e eles recebem um kit com toalha, com sabonete, com shampoo, com pasta de dente e escova de dente. Excelente. Ok, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando aqui com o pastor Marcelo Carvalho, ele que é o pastor que está à frente da Igreja Batista Angelim, que fica ali atrás do Bosque, né, na Rômulo Maiorana, entre a Lomas e a Enéas Pinheiro. Já a gente volta, não saia daí que tem muito mais para você ficar por dentro da Igreja Angelim. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Hora Oceana Nindewa é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Hora Oceana Nindewa, que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho,
tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. The highs with the lows. That's like these days. World change, all he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. The highs with the lows. That's like these days. World change, all he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way. Você já não consegue mais fazer as atividades do dia a dia por conta das dores reumáticas, dores nas costas, artrite, artrose? Então preste bem atenção na novidade que a Epofarma traz para você. Gold Senior, um suplemento vitamínico 100% natural e sem contraindicações à base de magnésio, cálcio e fósforo que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis e incômodas dores. O magnésio auxilia nas dores crônicas e agudas, melhorando a mobilidade, flexibilidade e o desempenho físico do seu corpo. Já o cálcio e o fósforo, juntamente, auxiliam o organismo a fortalecer diretamente na saúde dos ossos, dentes e músculos. Eu sofro de fibromialgia. Tinha dores horríveis nos pés, nas pernas, no joelho, nas mãos. Para torcer um cano era uma luta. Até que uma amiga me apresentou o Gold Senior e ele tem sido tudo de bom para mim. Já retornei minhas caminhadas, já retomei minhas costuras. O que não me falta é energia. Não deixo mais de tomar o Gold Senior. E recomendo para todo mundo o Gold Senior da Epofarma. Faça como ela, volte a ter qualidade de vida. Para as primeiras 50 pessoas que ligarem agora gratuitamente e adquirirem um kit Gold Senior, o frete é grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Pagamento no cartão de crédito com condições especiais, mas só para quem ligar agora. Epofarma. O Bem Família de hoje vai ficando por aqui. Foi muito bom estarmos juntos. A reprise, da entrevista com o pastor Marcelo e também o bate-papo com o Luciano foram engrandecedores, A gente fica muito feliz. E até a próxima terça-feira. Que Deus abençoe a sua família e aproveite para você dar uma passada lá na Igreja Batista Angelim, que com certeza você vai sair de lá renovado. Inclusive agora no mês de julho a igreja está com 2 horários, Isso, 9 e 17 horas. Isso, 9 e 17 horas. É isso aí, ficamos por aqui, amor? E a gente fica por aqui agradecendo a sua audiência e desejando já um abençoado final de férias escolares aí com a família. Aproveite bastante, com cuidado e até o próximo Bem Família. Todas as terças, 22 horas aqui no seu canal 14, TV Grão-Pará e também nas mídias sociais. A paz do Senhor. Abraço, gente. Que Deus abençoe você e a sua família. E até a próxima semana. Tchau. Programa Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. E produtos Epofarma. Saúde e excelência.